Os homens estão felizes e sozinhos. As mulheres querem mais um relacionamento do que o homem. Eu não sei se isso é bem verdade, porque o homem prima pela permanência, pela continuidade, e a mulher prima só pelo quê? Ter para acabar, porque são as mulheres as maiores destruidoras dos casamentos. Eles criam uma narrativa, criam uma palavra substitutiva para abolir padrões mentais de crença. Eles queriam destruir com o casamento e conseguiram. Só que o tiro saiu pela culatra, porque aí as mulheres ficam desesperadas, porque a mulher precisa da mentalidade masculina para se fortalecer, porque ela é muito confusa. Você vê o quanto que a mulher é confusa, que a mulher quer mais um relacionamento. As mulheres sofrem mais a falta do relacionamento, mas como se quando estão num casamento, numa união, elas são a serpente e transformam aquele relacionamento no inferno. Que coisa complicada. A gente vai estar pensando nisso aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações que você nos ajuda a impulsionar e fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Olha, a mulher precisa muito dessa mente firme do homem, dessa mente decidida do homem. A mulher, quando a gente fala assim, aí vem aquele monte falando, né? Ai, mas tem um monte de homem. Gente, quando a gente fala assim, a mulher precisa da mente forte, a gente está falando do homem fraco? Não, a gente está falando do homem forte. Ninguém está generalizando, a gente já levou para uma direção, você já está falando naquela direção. Você não tem de toda vez que você vai falar do homem forte, explicar que não é o homem fraco, porque é lógico no que você está falando. Isso tudo é a mente da mulher. Olha essa condição, quando você vê, não é, a ideologia sistêmica aparelhando todo o sistema para levar a endeusar a mulher, você vê trazendo conflitos e confusões. Por quê? Porque sai do raciocínio lógico. Essa é a condição da mente da mulher, esbugalhada, toda confusa, que precisa de uma mente lógica, racional, firme e decisiva, que é a mente masculina, para não permitir que a confusão tome força no mundo e destrua tudo que está ao redor, porque aí ninguém entende nada. Como que você vai vencer? Por isso é que os homens se sentem bem sozinhos, porque aí eles saem do meio da confusão e abrem, né, um caminho de tranquilidade, de paz, de crescimento, de desenvolvimento. Sim, os homens ficam sozinhos e, por incrível que pareça, eles ficam felizes, eles ficam em paz. O homem quer um relacionamento também. Ele quer um casamento, não relacionamento. Eu quero abolir até essa palavra relacionamento aqui do canal. Eles querem um casamento, eles querem permanência, eles querem continuidade, eles querem vencer, fazem cagadas, fazem burradas, são seres humanos, mas eles são mais persistentes, eles se esforçam mais para conseguir, para alcançar, para conquistar, para superar e para vencer, para chegar lá na frente. Isso é tanto verdade que até as feministas falam sobre isso. Quer ver? Olha aqui a Luísa Vono falando sobre isso. Presta atenção no que ela vai dizer. Quem quer relacionamento somos nós. Os homens estão felizes, tranquilos e satisfeitos, seguindo a vida deles sem relacionamento. Olha aí, essa já é a primeira parte que ela fala. Quem quer relacionamento são as mulheres. E aí entra o jogo da confusão, da baderna, da bagunça. Entra já a serpente ali no meio, porque as mulheres querem, mas o quanto elas são capazes de preservar o que elas querem. Essa característica de manter, de preservar, de se esforçar para continuar, é uma característica masculina. E essa não é uma característica negativa. Ah, mas aí aquele relacionamento é uma porcaria. Tá, eles sempre vão levar que tá ruim, que não presta, mas esse monte de relacionamento quebrado, essas pessoas que vivem pulando de galho em galho, que não param com ninguém,
estão mais felizes, estão menos quebradas, estão menos amargas. Então, o homem, ele quer também um relacionamento, mas ele consegue viver até num relacionamento péssimo, ruim, horrível, mas ele consegue viver bem sozinho também. Ele consegue viver e se desenvolver feliz, sozinho, diferente da mulher. Por quê? Porque a mulher é como uma sanguessuga. Ela precisa estar puxando de quem tem força para ela poder ter. Ela geralmente tira do homem. A maioria das mulheres, esse monte de mulher separada por aí, elas querem um relacionamento, ficam nele, puxam, sugam, tiram coisas dali, depois se entediam, se cansam, se iram, vazam, vão para outro relacionamento, fazer a mesma porcaria, a mesma coisa, e dali a pouco vão estar sofrendo e chorando de novo, porque o homem é capaz de se manter e ainda ter para oferecer, tanto que a mulher fica querendo ir lá e sugar, né? Tirar dele. Então ele não pega de ninguém, ele por si ele se desenvolve. Então por isso vem essa felicidade maior, mesmo que eles estejam sozinhos. Tá? Eles estão bem. Quem não está bem é a mulher. Quem está carente, se sentindo fracassada, se sentindo sozinha, é a mulher. Se você está bem... Então, mas por quê? Que quando elas saem do relacionamento, elas ficam carentes e se sentindo fracassadas? Porque nós mulheres não temos força. A gente precisa do polo masculino, da força masculina, não se masculinizar. Mas é a energia, a força que existe na presença masculina nos ajuda. Então a gente precisa aprender a manter essa força e aprender a compreender a masculinidade, porque a masculinidade, quanto mais o homem assume o que ele tem de assumir, quanto mais ele faz, quanto mais ele é destemido, quanto mais ele, sabe, é aquele cara que vai para cima das coisas, que não depende tanto mais a gente se fortalece, tanto mais a gente se sente segura. Saiu dessa condição, aí vai ficar como? Quebrada, insegura, lá preocupada, carente, desolada, porque é o vazio do vácuo da força que você nunca vai ter e que você depende e encontra no homem mais fraco às vezes. O homem mais fraco, aquele que ela rejeita, que ela tem mais força, mais energia produtiva do que a mulher. Por isso o homem é mais feliz, sofre menos sozinho, por isso que ele não se sente tão carente. Bem com a sua vida, se tá tudo bem para você não ter um relacionamento, segue feliz. Mas a verdade é que a mulher não tá bem sem um relacionamento. Ela quer um relacionamento. E se você quer um relacionamento, entenda, você vai ter que apresentar o caminho para esse cara. Olha só, ela não tá bem sozinha, aí você quer um relacionamento, né? Você tem de querer algo sério, mulher. Muda essa cabeça. Você tem de querer um casamento duradouro, conseguir vencer a sua carne, né? Dominar a sua carne, as suas emoções para você poder vencer. Porque a maioria não fica bem sozinha. Então, se você não fica bem sozinha, aprenda a conviver para permanecer. Agora, ensinar para o cara, porque ele é tonto, sabe? Ele não percebe. Você vai ter de ensinar para ele o caminho, para ele poder ir lá, porque ele mesmo não é capaz de fazer escolhas e decidir. Eles são capazes, sim. Mas hoje, nesse tempo, já tem muito homem se despertando. É por isso que eu falo que o cara tem que ter o quê? Potencial. Senão não vai. Não vai. O cara que tem potencial, aquele cara 30, 40, sabe? O cara já se desenvolveu. Por que que ele vai pegar uma carente frustrada, uma caçadora de relacionamentos, de momentos, para ele ser usurpado, para ser sugado, explorado e menosprezado depois e muitas vezes acusado e jogado no lixo? O cara com potencial, ele tem potencial. Para que ele vai entrar nessa condição? Aí você tem de ir para a direção
de um cara com potencial, porque o cara que não tem potencial, esse daí não vai. E a mulher tem potencial quando ela já está nessa condição, ela está demonstrando que ela tem potencial, que ela por si se mantém, que ela se garante. Por que ela tem de procurar um cara que tem potencial, um cara que se garante, se ela mesmo não se garante? Você pode mostrar o caminho para ele, você pode sinalizar com a bandeira, você pode piscar a luz. Se ele não tem potencial, ele não vai caminhar. Olha só, se o cara tem potencial, não vai precisar de você chacoalhar a bandeira, acender sinalzinho, não é? Acender a luzinha, apagar. Ele não precisa disso. Por quê? Porque ele tem potencial. Ele vai e faz aquilo que ele imagina que ele deve fazer. O problema é que você tem potencial, mas como que você pode chegar, se aproximar? E os caras que têm potencial, até eles já estão abrindo essa lanterna aí, esse holofote gigantesco para olhar ao redor e ver as coisas. Basta a gente ver as falas do Henry Cavill. O que ele falou sobre as mulheres, que ele preferia ficar lá na frente do computador com os jogos dele, porque ali ele não corria risco de ser acusado e depois ser até preso por causa de coisas ínfimas. Então, um homem de potencial, ele vai olhar também para os perigos. E tem mais, né? O homem sem potencial, que é o que ela já fala ali, então ela já julga, escolha um homem com potencial, descarte o homem sem potencial. Mas para uma mulher sem potencial, não seria o par perfeito, o homem também no mesmo nível dela? Porque um homem de potencial, o par perfeito seria também uma mulher de potencial, uma mulher capaz de ser mulher, de ser feminina, de ser esposa, de estar ao lado, de ajudar, de amparar, de compreender, porque existe um motivo para os relacionamentos. Então, enquanto o homem tem potencial para estar arrumando, organizando, fazendo tudo o que a mulher não tem capacidade de fazer, ela tem de fazer o que ela tem capacidade de fazer, que é estar ao lado. Será que ela pode compreender, ajudar, amparar, fortalecer? Será que ela pode, ao menos, entrar nessa condição? Porque aí ficaria menos sofrível, menos difícil. São nesses pontos, nessas pequenas coisas, que a gente entende por que é que os homens estão sozinhos e felizes. E o que é pior, as mulheres vão ficar cada vez mais sozinhas e mais infelizes. E os homens, a tendência, por causa da postura das mulheres, é decidirem ficar cada vez mais sozinhos, porém cada vez mais felizes, porque o homem se contenta com o simples, com o prático, com o normal, com o lógico, com o racional, sabe? Sem tantas confusões e conflitos. E com isso, sendo assim tão mais prático, tão mais fácil de conviver com tudo e dominar sobre a maioria das coisas, é que ele acaba ficando sozinho e ficando também feliz, e tendo muita coisa para desfrutar na vida, ao invés de ficar chorando as pitangas por um rabinho de saia, igual as mulheres ficam chorando as pitangas, falam, né, que não depende lá de 15 centímetros, meu Deus, tudo por causa de 15 centímetros, mas se desesperam, se escabelam, até por menos, né? Então, o que você acha disso do que a Luísa Von falou aqui? Deixa seu comentário. Você também acredita que os homens ficam sozinhos e felizes, que os homens ficam sozinhos e mais felizes, que os homens são capazes de ficar sozinhos e muito felizes? Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem
adquirir meus livros. Você já adquiriu meus livros? São 4 livros. A gente quer que você dê um passo a mais. A gente quer que você cresça mais, que você se firme mais, que você se desenvolva mais. Vai lá, conhece os meus livros ou faça parte do Seja Membro. Tem 2 treinamentos fortes, poderosos no Seja Membro, mais vídeos da atualidade, mais PDFs. São materiais para se casarem um com o outro e produzir muito crescimento, levar você a passos e passos a mais na sua vida, rumo ao seu autodesenvolvimento. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe você. Que Deus te abençoe.